Olá, boa tarde pessoal, como vocês estão? Bem-vindos ao canal Gisele Gaia 819. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você receber notificações e acompanhar todos os temas que a gente posta aqui, a gente e eu. E também, por favor, deixa o like no vídeo se você achar esse tema interessante. Pessoal, é o seguinte, hoje eu estou trazendo um tema bem polêmico, muito mais polêmico do que o anterior. Eu estou sempre trazendo aqui temas polêmicos, divergentes, para a gente poder debater, para a gente se questionar e para a gente começar a pensar, né? Eu acredito que o intuito do pensamento é a melhor coisa que a gente tem, né? Pensar, formular ideias. Eu sou adepta disso e eu levo isso para vocês, tá bom? E hoje, gente, eu quero fazer assim um apanhadinho, tá? Eu vou começar do comecinho bem básico. Vocês estão acompanhando os jornais, tá rolando uma guerra lá entre o Irã, o Iraque, e tá uma situação muito tensa, muito complicada. E assim, qual é assim, a função dessa guerra, gente? Não existe, tá? Porque quem conhece um pouquinho, quem já acompanha há algum tempo a guerra, sabe que essa guerra dura milênios, né? Mas é uma guerra entre estados. Não é uma guerra entre estados, gente. É uma guerra entre religiões, tá? É uma guerra sobre os islâmicos, né? Contra os muçulmanos e tal. Então, assim, a guerra é cristã que tá rolando ali, né? Uma guerra sobre crenças, tá? Então, assim, isso é muito sério, gente. Olha que ponto as pessoas chegam para tentar dominar uma multidão, um pensamento, né? Então, para quem estudou um pouquinho, para quem foi lá atrás para entender o que está acontecendo hoje, esse é um resuminho básico para vocês. E aí, a gente vai entrar no tema do vídeo de hoje, da live de hoje, que é o que? Preconceito religioso. Quem nunca sofreu preconceito religioso nessa vida? Eu acho que seja católico, seja evangélico, seja espírita, né, o umbandista, o candomblecista, nós das religiões afro, todos nós sofremos preconceito religioso. E em específico, eu vou falar da minha fé, né? Eu vou falar de nós que temos esse segmento das religiões afro, sobre como é o preconceito religioso para nós na prática, no dia a dia, nas pequenas coisas e nas coisas simples. Porque, gente, preconceito religioso para nós não é só você ser proibida de entrar numa igreja, como está acontecendo lá na Bahia, né? As mães de santos estão sendo vetadas de entrar na igreja. Isso também dura há séculos, essa luta que elas passam, que todos nós passamos aqui, cada um a sua proporção. Então, assim, o que acontece, pessoal? Eu decidi fazer para vocês um vídeo não do que acontece só no geral. Essa é uma visão das coisas num âmbito muito geral. Eu quero falar de mim, das coisas que eu passo aqui, dos preconceitos que eu vivi a minha vida toda, ainda vivo todos os dias. Quem é do axé realmente sabe que nós vivenciamos relações de preconceito todos os dias. E assim, muitas vezes vocês vão falar assim, o que significa isso, Gisele? É um preconceito velado? É pior do que o velado, porque ele sequer é mencionado. Mas às vezes, na atitude da pessoa, você nota aquela coisa que você tenta buscar uma explicação e fala, mas por que a pessoa tá fazendo isso comigo? Mas por que ela se comporta dessa determinada maneira comigo? É com todo mundo que ela faz isso? Né? Ou é só comigo mesmo? O que acontece com essa pessoa? Por que ela reagiu assim? Por que ela está agindo dessa forma? E aí você tenta às vezes pensar e buscar o porquê das coisas, disso ou daquilo, e você não consegue achar uma resposta racional, né? E aí você fala assim, não é possível, só pode ser preconceito. A pessoa tem medo, tem preconceito de estar diante de uma pessoa que é que profetiza essa fé, né? Que tem esse segmento religioso. Então, como funciona, né, gente, na prática, isso tudo aí? Vamos lá. Eu classifico para vocês, né? Minha classificação, não li isso em lugar nenhum, tá? É da minha cabeça, né? 2 tipos de preconceito. Então, nós temos aquele preconceito que não tem como você mudar. Vamos lá? Você nasceu num país, né? Você nasceu numa cidade, você nasceu numa região, então você pertence àquele local. Por mais que você queira mudar seu documento ali, nos seus traços vai estar definido que você nasceu naquele lugar, na grande maioria das vezes, né? Então, preconceito pelo quê? Local de nascimento. Segundo, preconceito pela cor que você nasceu, né? Local que você nasceu e a cor que você nasceu, não tem como você mudar. Então, você ter preconceito contra uma pessoa por algo que ela não pode mudar
é, é fora da casinha, gente. Porque veja bem, nada do que aquela pessoa vai fazer na vida vai mudar isso. Então você tem que aceitar isso. Você tem que aceitar, porque aquilo ali não é uma coisa que ela possa mudar. Onde ela nasceu, ela não pode mudar. A cor que ela nasceu, ela não pode mudar. A cor do olho dela, o tipo de cabelo que ela tem, ela não pode mudar isso. Então aquilo ali vai morrer com ela pro resto da vida dela. Então você ter preconceito contra uma pessoa sobre algo que nasceu com ela, que ela não pode mudar, morra, porque você não tem o que fazer, a pessoa não vai mudar porque você quer. Então, o seu preconceito, todo mundo aqui já sabe o que é preconceito, também não vou voltar tão lá atrás na etimologia da palavra para explicar o que é um preconceito, tá? Então, assim, esse preconceito que você tem, ele vai morrer com você, porque não tem como a pessoa mudar isso só porque você quer. Aliás, ninguém tem que mudar nada porque o outro quer. A gente faz o que a gente quer, não é isso? Pois é. Segundo tipo de preconceito dentro da minha cabeça, da minha autoavaliação aqui, qual é? Das coisas que você pode mudar. Então, por exemplo, vocês podem ver que eu sou uma mulher grande, né? Eu sou gorda. O que acontece? Dá pra mudar isso? Dá. Hoje é possível mudar isso? Não, porque eu não quero. Então, assim, morre também. Porque mesmo você tendo preconceito com pessoas acima do peso, isso vai muito da questão da vontade da pessoa. Então, é uma coisa que ela pode mudar? É. É uma coisa que a pessoa pode mudar. Mas tem que ver se ela quer. Então, você ter preconceito por uma coisa que você acredita que a pessoa pode mudar é muito pior, eu acho. Assim, do meu ponto de vista, porque eu sofro esse tipo de preconceito. Então, pra mim é ruim. Claro que você que sofre outro tipo de preconceito, seu tipo de preconceito que você sofre na pele também é muito ruim, é muito pior. Só que eu ainda, dentro dessa minha classificação, quero que vocês entendam bem, por que eu falo isso? Porque quando você pode mudar, as pessoas acham que elas podem te convencer a mudar. Então, gente, quando você sofre um preconceito de uma coisa que as pessoas acham que você pode mudar, porque não é uma coisa que você nasceu com aquilo, é uma coisa que você escolheu viver aquilo, o preconceito muitas vezes ele vem disfarçado de uma, como é que eu posso dizer? Ai, me fugiu a palavra agora. Ele vem disfarçado muitas vezes de uma palavra ou de um tratamento, dando a entender que você pode, se você escolheu por isso, você pode escolher por aquilo, né? Então você pode deixar de gostar disso para começar a gostar daquilo. Então, gente, quando eu coloco para vocês que na minha cabeça existem dois tipos de preconceito, de coisas, quando você nasce de uma forma e você não pode mudar aquilo, não há nada que possa ser feito. Mas quando você tem um preconceito de uma coisa que você escolheu, na cabeça de algumas pessoas você escolheu, você pode mudar aquilo. Então, por exemplo, peso, você pode mudar. Opção sexual, você pode mudar, né? Religião, você pode mudar. Porque, vamos lá, você nasceu dentro dessa religião? Eu, por exemplo, eu não nasci dentro dessa religião. Meu filho já nasceu, né? Então, por exemplo, assim, mas é uma coisa que ele também pode mudar? Ele também pode mudar. Como eu também posso mudar. Hoje eu quero mudar? Eu também não quero mudar. Então, assim como o sobrepeso, a opção sexual, a religião, elas são coisas que, em teoria, na cabeça das pessoas, você pode mudar. Só que vai muito do que? Da sua vontade, do seu querer. Hoje eu não quero mudar a minha opção religiosa. Eu não quero mudar a minha fé, porque eu creio nela com todas as minhas forças. Aliás, é o que me motiva, é o que me leva e é o que me trouxe até aqui para vocês. Então, assim, pessoal, religião poderia na cabeça das pessoas que têm preconceito querer moldar você? Poderiam, mas vai muito do seu querer e não é nem questão de convencimento, porque a religião não é convencimento, é chamado. Você teve um chamado para sua religião? Eu tive um chamado para minha religião. Por que eu vou mudar? Se uma coisa que Deus me chamou. Então, Deus te chamou para ser evangélico, você recebeu o chamado, você abraçou o chamado, é nele que você tem que seguir, meu amor. Porque Deus te deu esse chamado. Vá ser evangélico, meu filho. É uma opção que você tem ou não. Você pode aceitar essa opção que Deus está te dando ou não. Você pode aceitar esse caminho que Deus te deu ou não. Olha, eu sou católica. Eu recebi um chamado, Deus me chamou através da oração. Nossa Senhora Aparecida me iluminou, então eu sou católica. Então, abraça a sua religião porque você recebeu ela de Deus. Então, você é católica, entende? Da mesma forma que eu também recebi o meu chamado para ser o quê? Hoje, eu já recebi vários chamados, né, gente? Porque eu já vim de outros segmentos. Hoje, o meu chamado é: filha, você vai ser do catimbó, você vai ser catimbozeira, você vai orar, você vai rezar, você vai ajudar as pessoas com o catimbó. E é isso que é essa herança que você vai levar para as pessoas. Então, hoje, essa é a minha bandeira, essa é a minha raiz. Então, eu não vou mudar isso, porque eu recebi esse chamado e é dentro desse chamado que eu estou trabalhando e é dentro desse chamado que eu vou trabalhar. Eu poderia mudar isso? Sim, se eu quisesse, mas eu estaria abrindo mão do meu Deus, da crença que eu tenho, da fé que eu levo para as pessoas. Então, na minha concepção, não existe como mudar uma coisa que você recebeu um chamado maior, porque eu tenho essa fé, eu tenho essa crença, eu vou abraçar isso aí.
Tá bom, pessoal? No próximo vídeo nós vamos continuar com fatos verídicos sobre o preconceito no dia a dia, tá bom? Se você tá gostando desse vídeo, continue acompanhando, segue no canal, deixa o seu like e se inscreva se você ainda não é inscrito, tá bom, pessoal? Um forte abraço, um grande beijo para todos vocês e continuem nos acompanhando que no próximo vídeo nós vamos trazer coisas realmente reais que aconteceram comigo para vocês verem o quanto o preconceito está nos pequenos detalhes, nas mínimas coisas e sim, é no dia a dia, tá bom?